Bom dia a todos. Estamos começando meio com esse friozinho de madrugada, é meio difícil, né? Mas, enfim, a gente tem que começar. Nós vamos começar, então, o professor Emerson, né, da Uninove, vai primeiro começar nesse painel, ele vai começar falando um pouco para nós dessa parte de avaliação, CAPES, o que a gente, vamos dizer, como programa, mas também os alunos, né, o que deveriam estar pensando no mestrado profissional, né? Depois, nós vamos estar, então, fazendo uma pergunta para vocês, um pouco, né, do o que vocês acham, né, que deveria ser a expectativa de um aluno que já está fazendo o mestrado profissional ou alguém que queira fazer o mestrado profissional, um futuro mestrando, né? O que espera de um mestrado profissional, né? E depois nós vamos chamar, que nós tivemos ontem já uma reunião aqui com coordenadores, né? Nós estamos com nove programas de mestrados profissionais representados, vamos chamar o pessoal dos mestrados profissionais, que possam também falar um pouco, esses coordenadores possam falar um pouco do que eles sentem como expectativa em relação aos alunos de mestrado profissional, né? Então, eu acho que o que nós estamos aqui querendo fazer com vocês desse início de dia é esse diálogo, né, entre professores, entre alunos de mestrados profissionais, entre coordenadores de mestrados profissionais, porque eu acho que o mestrado profissional, sendo um mestrado novo, carece ainda, vamos dizer, de uma personalidade, né, de uma forma de pesquisa diferente, que a gente sempre coloca da prática para a teoria, quer dizer, enquanto o acadêmico é da teoria para a prática, a gente fala da prática para a teoria, a gente coloca que deveria ser, por exemplo, os projetos de pesquisa, eles sempre partiriam de uma prática que a pessoa já teve ou que está tendo, alguma coisa que já existe na prática para a teoria. Então, essa diferença, né, tem todo um sentido da gente estar trazendo, vamos dizer, o que eu digo, que o mestrado profissional ele não é mais fácil do que o mestrado acadêmico. Eu acho que até em alguns pontos ele pode ser até um pouco mais difícil, né? Porque é mais fácil você sair da teoria, você faz a teoria e depois você vai lá, faz uma pesquisa na prática e vê como funcionou, às vezes é mais fácil. Agora, você, vamos dizer, sair da sua própria experiência, criticar a sua própria experiência, com bases na teoria, isso, lógico, dá um crescimento para você enquanto profissional, mas é mais difícil muitas vezes, porque a pessoa, não, eu já sei como é que funciona. Não, espera um pouquinho, não preciso de teoria para isso, eu já toquei aqui. Não, espera um pouquinho, vamos olhar um pouco a teoria, aí de repente a pessoa descobre que ele pode melhorar a sua prática, e aí de repente ele fala, não, espera um pouquinho, posso contribuir também para a teoria de alguma forma. Então, esse trabalho é um trabalho de pesquisa, quer dizer, o mestrado profissional é pesquisa também, como é o mestrado acadêmico, só que é de uma forma diferente. Eu acho, vamos dizer, mais rico nesse sentido, de que pode trazer uma contribuição para a prática também. Bom, muito bom. Então eu vou deixar agora a palavra então com o professor Emerson, que vai falar então o sistema de avaliação CAPES dos mestrados profissionais. Bom dia, um prazer estar aqui novamente. A gente vai falar um pouco hoje para fazer um aquecimento para quem é aluno. Eu já dei um pedaço dessa aula no dia que a gente teve presente na quarta-feira. E para quem gostaria de ser aluno também, o que se espera no mestrado profissional? E aí esse tipo de discussão é que vai embasar que tipo de trabalho que a gente vai ter que fazer. Eu gosto muito de falar sobre o sistema de avaliação da CAPES, que é quem avalia, que é quem dá os parâmetros do que tem que ser um mestrado profissional, um mestrado acadêmico, um doutorado e tal. E existe um pouco de confusão em relação a isso. Algumas pessoas acham que o mestrado, falavam no passado que o mestrado profissional era uma coisa que não era de segunda linha. Outras pessoas são entusiastas e falam que o mestrado profissional é o futuro dos mestrados.
Eu, assim, na minha opinião, o mestrado profissional é o único mestrado que vai sobreviver até 2020. Então, não vai ter mais o tal do acadêmico, na minha opinião. Por que eu falo isso? Não é opinião. Isso está no Plano Nacional de Pós-Graduação, então não é bem opinião. Está lá no Plano Nacional de Pós-Graduação 2010-2020, ele faz menção explícita à importância dos mestrados profissionais. E qual que é a preocupação da CAPES com o mestrado profissional? A CAPES tem a preocupação que é o seguinte: o mestrado profissional ou o mestrado, ele tem que ter uma preocupação com a transferência de tecnologia. Não é a pesquisa pela pesquisa, mas é assim a pesquisa pela contribuição, pela aplicação no meio produtivo. Então, é isso que vamos esperar do mestrado profissional, dos mestres que estão no mestrado profissional, que é que eles façam um trabalho de pesquisa extremamente embasado na teoria, mas algo que sirva a ele naquela prática que ele vive. Ou seja, ele vai melhorar a prática e vai trazer da prática também outras formas de se olhar a teoria. Porque muitas vezes a pessoa só consegue descobrir um gap, uma oportunidade de trabalho, quando ele vive na prática. Porque assim, qual que é uma das críticas que existe no mestrado acadêmico? Muitas vezes a pessoa ela sai da graduação e ela vai direto para o mestrado acadêmico. Aí ela acaba não tendo o contato com as empresas, ela acaba não tendo aquela vivência ali do mundo produtivo. E aí a teoria é maravilhosa, mas não se aplica. Não consegue aplicar porque não consegue adaptar e não consegue entender. Então, o mestrado profissional, ele traz essa preocupação. Você já está na prática, você vive a experiência e você, com essa experiência, você tem acesso à teoria e ao método científico e você consegue entender melhor. E aí, usar essa forma de analisar o problema e trazer a solução. Aqui, ó, eu gosto de trazer essa parte aqui porque foi exatamente essa tabela aí que fez com que eu entrasse aqui na USP no doutorado. Quando eu encontrei o professor Martinho em 2003, eu cheguei para o professor Martinho, estava preocupado, aqui a USP era nota 4 na avaliação, hoje é nota 7. O professor Martinho era vice-coordenador do PPGA aqui da USP, e eu cheguei para o professor Martinho e eu traduzi o sistema da CAPES inteiro, as 60 e poucas páginas, em uma planilha em Excel, que é um balance scorecard acadêmico. Quando eu mostrei para o professor Martinho que se a USP conseguisse colocar todos os indicadores nesta posição aqui, ela poderia ser 6 e 7. Foi isso que eu expliquei para ele. Como é que faz isso? Olhando cada um dos itens. Então, o sistema da CAPES ele é igual. Isso para o mestrado acadêmico ou profissional. O que vai mudar, na verdade, são os itens, os critérios de avaliação, os 5 critérios que tem aqui, que é proposta, programa, corpo docente, corpo discente, produção intelectual, impacto social. E o que muda aí entre os dois mestrados e doutorado, o que muda é o percentual de cada um dos itens que tem aqui, ó. Esse percentual aqui, de cada um desses itens aqui, e esse percentual de quanto é que se pede cada critério. Por que eu gosto de mostrar isso? Pelo seguinte, tanto faz, mestrado acadêmico ou profissional, as exigências científicas são as mesmas. O que muda é a intensidade e a entrega. Enquanto um se preocupa em conhecer a teoria, o outro se preocupa em estabelecer na teoria uma relação com a prática. Essa que é a diferença. Então, vocês podem ver que o impacto social aqui é 20%, no acadêmico é 10%. O que tem o impacto social? É o quanto que o trabalho do aluno ajuda nas empresas, por exemplo, aqui, ó, a vinculação entre a produção científica, técnica e tecnológica, isso vai ter que ter no mestrado profissional, tem que ter essa preocupação de você fazer alguma coisa que vai dar um resultado e depois medir esse resultado. Uma questão também aqui é olhar, por exemplo, o impacto do programa social, tecnológico, educacional. Então, toda essa preocupação não tem no acadêmico, mas ela não é tão intensa. Então, no profissional, então existe, além da questão acadêmica, científica, metodológica, aprofundada, mas a preocupação com a prática. Da prática para a teoria, da teoria para a prática. Tem que estabelecer esse vai e vem. Tá? Porque existe muito investimento de recurso do governo, que aqui é um curso gratuito, aqui na USP, na Uninove, que eu tenho, nós temos lá 4 programas profissionais, também o nosso estrito senso é gratuito também, porque a gente percebeu que tem uma questão que é uma função pública, uma função social, a função de você poder avançar na ciência. Então, eu gostei disso aqui porque, na verdade, isso aqui, eu consegui mostrar para o professor Martinho, lá atrás, em 2004, falei assim, olha, professor, na próxima trienal, esses programas vão ser nota 7, isso aqui vão ser 6, esse aqui vão ser 5, 4 e tal. E a gente bateu depois, deu certo exatamente o que eu tinha feito, porque eu descobri como o sistema funciona.
Tá? Eu descobri, claro, porque eu também fui formado em computação e fui usuário teste da CAPES lá em 98. Então, eu aprendi bem como funciona o sistema. E aí, o que acontece? Quando nós temos isso aqui para a coordenação de um programa, isso é fundamental. Porque aí você tem quais são os parâmetros que te medem e qual que é a tua metodologia para poder chegar lá. E aí, aonde que entram os alunos? Eles entram nesse item aqui, ó, que vale 30% da avaliação. Eu sempre falo que o aluno, ele é fundamental. Por quê? Porque a produção do aluno sempre junto com o seu orientador. Isso é muito importante, é um trabalho feito a 4 mãos. Porque quem tem, teoricamente, a linha de pesquisa, quem vai estar aqui, quem vai ser teu professor, a CAPES pede, a grande maioria serão doutores. O mestrado profissional permite que mestres também sejam professores do quadro do mestrado profissional. Por que ele permite mestre? Porque para o profissional, entende-se que muitas vezes o mestre tem um conhecimento muito técnico, muito específico, que vai contribuir para aquele programa. Então, a CAPES permite que, na nossa área da administração, até 30% a gente pode ter mestres sendo professores do mestrado. Que imagine lá, uma coisa muito específica na área da engenharia. A pessoa tem 30 anos de experiência na área de engenharia X e fez um mestrado, então aquela experiência para o profissional é importante, porque ele traz conhecimento da prática, tá? Coisa que no acadêmico não permite. O acadêmico tem que ser só doutores. Então, no profissional tem essa possibilidade de também ter mestres muito especializados no assunto que ele domina, ok? Aqui na USP, eu acredito que todos são doutores, que são do mestrado profissional. Lá no nosso programa, nós temos, acho que temos 1 ou 2 mestres, mas são muito especializados, porque nós temos programas na área, tipo, gestão em sistema de saúde, gestão do esporte, que aí não tem gente no Brasil. E tem um mestre lá, no esporte, tem uma pessoa que está agora com um doutorado aqui na USP, inclusive, que ele é da ESPN. Então, é um cara que conhece muito o esporte, mas ainda não tem doutorado em esporte, e ele está se qualificando. Então, permite esse tipo de coisa, tá? E aqui foi quando eu cheguei para o professor Martinho e falei, professor Martinho, eu quero fazer o doutorado aqui e eu tenho uma proposta de doutorado que é exatamente isso, como o sistema se organiza. Né? O sistema se organiza dessa forma, então o que a gente vai esperar do aluno do mestrado profissional, do acadêmico, do doutorado? A gente vai esperar que ele faça uma produção intelectual, que ele tenha uma dissertação, um trabalho de final de curso aqui, e isso tudo esteja alinhado com o projeto de pesquisa do professor que está orientando ele, esteja alinhado com a linha de pesquisa do programa, no caso aqui é empreendedorismo e intraempreendedorismo, que são as 2 linhas que tem aqui na USP, mas cada programa tem a sua área de concentração, as suas linhas de pesquisa, e a área que aqui no empreendedorismo, e aqui tem uma matriz curricular que segura isso. Então é isso que eu queria fazer quando eu entrei aqui. Quando eu acabei o doutorado, eu acabei com isso aqui. Esse foi o modelo que eu desenvolvi junto com o professor Martinho e nós implantamos aqui na USP. A USP saiu de nota 4, virou nota 7. Não foi só por causa disso, mas isso teve uma grande contribuição no sentido que deu para a gestão, assim, qual é o rumo, qual que é a direção. E aí todos os esforços foram feitos para poder chegar lá. Mas eu queria mostrar isso também, por quê? Porque, na verdade, quando a gente bolou isso em 2008, e saiu agora no artigo na RAUSP, agora nós estamos no artigo, isso aqui acho que foi no mês passado saiu esse artigo aqui. Então, aquilo que nós desenvolvemos lá em 2008, a gente percebeu que a CAPES em 2011, ela se apropriou de alguma coisa. Eu não vou dizer que foi da nossa pesquisa, mas algumas coisas que estão na lei agora saíram. Eu tenho aderência a isso aqui, por exemplo, acompanhamento do egresso. Para o profissional, o mestrado profissional, fundamental. Tem que saber qual que é a contribuição do programa e onde foi esse nosso aluno e o que ele transformou, o que virou o trabalho dele. A produção científica não é mais só científica, também é tecnológica. Apareceu também, hoje é uma das questões que é avaliada. Quer dizer, não é só eu produzir um artigo para o outro professor ler. Não, eu tenho que produzir ciência, relato técnico, tecnologias que o empresário vai ler. Ele vai querer encontrar, por exemplo, uma forma de resolver um problema de gestão na empresa. Ele vai ler o teu relato, olha, fez uma empresa, ele usou esse tipo de abordagem e deu certo. Vocês viram ontem o IPO, vocês viram ontem a Itaipu também. Então, coisas da teoria que eu consigo descrever e aí transferir essa tecnologia para a prática. E a inserção social do programa, que é aquilo que a gente falou antes. E olha aqui, ó. Para ele atender os stakeholders, que não é só a CAPES. Essa é uma grande missão do mestrado profissional.
vocês alunos e professores, que nós somos professores, nós temos que atender o quê? A sociedade e não somente a CAPES, porque a CAPES, que é o órgão que nos avalia no governo, né, mas ele não é sozinho, a CAPES é um órgão importante, mas não é o único. O profissional, o mestrado profissional tem uma função fortíssima em transferir e conviver com a sociedade. Aqui tem o plano estratégico, que já está no sistema, que é a parte do objetivo. Eu tenho a missão do programa, o plano estratégico, que agora já criou-se, nessa última trienal, tem que ir lá desescrever o seu plano estratégico, agora tem. Foi em 2013 que isso entrou em vigor no sistema de avaliação. A missão do programa não tem ainda, mas lá tem o objetivo, que dá para confundir com a missão. Eu gosto de usar a missão, porque isso eu peguei do sistema americano, quando eu fiz esse comparativo. Tudo isso aqui para quê? Para conseguir mais recurso, e esse recurso pode ser de agência de fomento, FAPESP, CNPq, ou das empresas. Então, nós podemos ter, no mestrado profissional, nós podemos ter e devemos ter também uma parceria com a empresa. Por exemplo, a empresa tem um problema para resolver lá na empresa. Ela entra em contato com o programa, faz-se uma parceria e o trabalho do aluno é para resolver aquele problema. E a empresa, então, ela injeta recurso no mestrado profissional. Então, ela injeta recurso através do pagamento da bolsa do aluno, ou através do pagamento do auxílio pesquisa, para ele poder fazer a pesquisa, a questão dos artigos, ou a viagem que ele tiver que fazer para conhecer alguma planta, algum local que ele tem que fazer a pesquisa dele. Então, a empresa, ela deve fazer a parceria com o programa. Então, é muito importante o aluno que vier fazer um programa, também traga consigo a empresa que ele vai representar e aquilo que ele vai querer fazer. Isso é fundamental para o mestrado profissional. E toda essa aqui é a parte de como a CAPES se organiza. Ela tem uma estrutura do programa, né, secretaria, etc. e tal, tem a área de concentração, a estrutura curricular, as linhas de pesquisa, o projeto de pesquisa que é do professor, e no centro disso aqui tudo está o professor. Por que está o professor no centro? Porque é ele que vai transformar o aluno, vai ajudar o aluno para que ele seja melhor. Então é fundamental vocês estarem ligados com o seu professor. Por exemplo, eu com o professor Martinho, até hoje eu produzo com ele, e eu, se eu não me engano, sou o primeiro ou segundo aluno na vida dele que mais produziu com ele. Então, eu não deixei, assim, aquilo que eu preguei, no sentido daquilo que eu prego tem que fazer, eu também já fiz. Então, eu posso me colocar nessa questão. E eu nunca vou abandonar o professor Martinho, hein? Que orientador é para a vida inteira, lembrem-se disso, hein? Orientador é para a vida inteira, não é só pelo momento. Tá? E aqui vocês percebem que ali aqui entra o aluno, ó. E você também percebe lá em cima o corpo discente, ele vai sair aqui embaixo. Ó. Quais são os produtos que saem? A produção científica e tecnológica, ele como egresso, inserção social dele nas empresas, atendimento dos stakeholders. E aqui eu sempre costumo falar que isso aqui é um funil invertido. Eu digo que é uma máquina de moer carne. O aluno entra ali, ele é triturado e vai virar o egresso aqui. Então vocês têm que esperar, quem vier para o programa, aqui não é um lato sensu que ele tem uma outra abordagem. O estrito sensu, ele é algo assim, um científico, aprofundado, que vai dar o título de mestre. Você vai ser mestre em administração, por um programa XYZ, acadêmico profissional, você vai ser mestre. Você vai poder também lecionar, você vai poder também, se quiser depois seguir as pesquisas, ir para o doutorado, mas nunca esquecendo da tua contribuição, do teu mestrado para a prática. Trazer da prática para a teoria, levar da teoria para a prática e ajudar as empresas a resolverem os seus problemas. E aí você também, obviamente, aquilo que você for escolher, obviamente você tem que escolher fazer aquilo que você gosta. Porque não existe a pior coisa de a gente pegar um aluno que veio fazer alguma coisa porque achou que é bonito. Não é. Você tem que fazer aquilo que você gosta, dentro daquele programa que você escolheu. Então, se aqui você escolheu fazer empreendedorismo, vai ser algo no campo do empreendedorismo que a gente não sabe o que é, mas é algo que você quer fazer, que você tem prazer em estudar, porque os finais de semana, as noites que você for estudar, nos feriados, etc., tal, tem que ser algo que te dê prazer, porque senão você vai chegar ali, vai ficar frustrado, fez um grande esforço, mas não chegou a lugar nenhum, e não vai ter a tal da contribuição. Então, é muito importante vocês virem fazer o mestrado profissional, saberem que o mestrado ele é
um mestrado, e não é um lato sensu, ele é científico, ele é pesado, é muitas horas de estudo, muitas horas de você olhar um problema, conseguir desse problema encontrar uma solução, sintetizar essa solução e escrever sobre isso de tal forma que um outro, se pegar exatamente aquilo que você escreveu, ele consiga replicar. Porque isso é ciência. Senão é um relatório de consultoria que você fez, funcionou para ti, mas o outro não consegue copiar. Não é copiar, mas não consegue incorporar esse material. Por isso que é ciência. E não é um relatório de consultoria. É um relatório aprofundado, cientificamente embasado, que tem um cunho na teoria. Eu sempre digo que o mestrado profissional ainda ele permite muito a tal da pesquisação, que eu gosto bastante desse tipo de coisa. O que é a pesquisação, por exemplo? Ela permite que eu consiga bolar uma forma de fazer, e aí depois eu implanto na empresa e eu consigo medir ao longo do tempo e ao final eu consigo mostrar o quanto que o meu trabalho já trouxe resultado. Eu posso fazer isso ao longo do mestrado ou posso fazer isso como egresso. Por isso que tem que estar muito próximo assim do programa que você fez. Para os mestrados profissionais é fundamental assim, ter uma associação de ex-alunos, que são os egressos. É fundamental montar esse tipo de estrutura. Como funciona no sistema americano? Ele tem essa associação. Por que a pessoa dá dinheiro lá para Harvard? Que é o tal do fundraising. Por que eles dão dinheiro para Harvard, MIT, o ex-aluno ele fica presente e tal? Porque isso valoriza o passe dele. Então, quanto melhor for considerado a Harvard, mais caro ele cobra a consultoria dele. Então, assim, o egresso que é de qualquer um dos programas tem que querer que aquele programa que ele fez vá para frente cada vez mais, porque isso valoriza o passe dele. E, obviamente, também é uma questão pessoal, assim também de, olha, eu fiz um mestrado num local que é reconhecido como excelência. Não tem coisa melhor para pôr no currículo, porque o tempo que vocês vão investir aqui é o tempo que vocês vão investir para vocês melhorarem a sua carreira profissional e também acadêmica, porque é fundamental essa parceria entre a prática com a teoria com a prática. Isso é fundamental. Então, eu queria, assim, falar rapidamente disso aqui, porque é a forma que se organiza, isso é a forma que a CAPES cobra, mas muito mais, isso é a forma de como nós queremos, como professores, coordenadores e como alunos, como é que nós queremos que o nosso trabalho seja reconhecido e seja avaliado pela CAPES, que é quem dá a nota depois, em última análise, para os programas. Então, tendo essa questão de conceito, do que é uma coisa, o que é outra, vai ajudar enormemente a gente cumprir o nosso papel, que é fazer avançar as empresas e avançar a ciência. Então, era isso que eu queria deixar a primeira parte da minha fala aqui, professor Martim. Muito obrigado, Emerson. O Emerson, vamos dizer, sempre muito simpático, ex-orientado, ele falou que é orientado para sempre. Mas também, eu digo aqui, eu acho que eu também devo muito a ele, porque você imagina que quando, vamos dizer, ele veio fazer doutorado aqui, nós, como ele estava colocando, nós éramos nota 4, e falei, poxa vida, nós precisamos organizar isso aqui, então nós fizemos um plano estratégico, né? Isso levou bastante tempo, e até hoje ele continua nos ajudando aqui, o mestrado acadêmico também. E aí depois nós conseguimos ir para nota 6, depois fomos para a nota máxima, que é 7, depois repetiu nota 7, eu falei, agora eu preciso tomar um novo rumo. Então saí agora e criei o mestrado profissional, né? E que eu acho que é uma coisa que eu sempre tive essa vontade de fazer o mestrado profissional, e agora eu desvinculei do programa acadêmico, né? E estamos tocando, e o Emerson continua me ajudando, porque nós também queremos que esse programa acadêmico tenha um bom reconhecimento. Mas eu acho que uma coisa que a gente sempre tinha um determinado ponto que a gente ficou, vamos dizer, nessas projeções, vamos dizer, estratégicas, eu me lembro que ele chegou num determinado ponto em que o Emerson falou, olha, tudo indica que nós teríamos que reduzir o programa, porque o programa ficar pequeno, para poder, vamos dizer, ter uma nota melhor. Eu falei, absolutamente, a nota tem que ser uma consequência e não, vamos dizer, um fim. Quer dizer, então a nota CAPES não pode ser algo que seja alguma coisa que você vai estar fazendo. E isso foi muito bom, porque
eu sei que na primeira vez que nós conseguimos, eu não sei se foi nota 6 ou nota 7, eu não estava lá na CAPES, mas eu sei que houve uma discussão e o pessoal levantou o seguinte: aqui a USP tinha formado mais doutores do que os outros dois programas, que era da GV e do Rio Grande do Sul, juntos, que eram nota 6. Era quando foi a primeira vez nota 7, né? Então, eu sei que o pessoal discutindo isso, apareceu, alguém levantou esse dado, falou, olha, vocês estão com um programa grande, uma produção grande, né? E isso daí é uma coisa que tem um aspecto social muito importante por trás. Então, foi um ponto que foi discutido e que talvez tenha nos impulsionado para conseguir a nota máxima naquele momento, né? E aí, uma coisa que nós sentimos, aí dentro da estratégia geral também, é que muitos dos alunos que vinham aqui para fazer o nosso mestrado acadêmico, na verdade, o foco deles seria o mestrado profissional. Então, eram pessoas que estavam trabalhando, estavam querendo trazer a prática, e ao mesmo tempo, né, nós sentimos também que houve uma queda muito significativa no número de bons candidatos para os nossos programas de mestrado e doutorado acadêmico. Por quê? Porque abriram diversos programas. Você imagina que, alguns anos atrás, o pessoal até do Rio Grande do Sul tinha que vir para São Paulo para fazer doutorado. Então, o Brasil inteiro tinha que vir aqui. Então, nós tínhamos, sei lá, 700, 800 candidatos, né? Isso caiu significativamente, e a qualidade também. Tal ponto que o mestrado e o doutorado acadêmico, eles normalmente, a gente vem reduzindo o número de vagas e não está fechando, porque não aparece bons candidatos que a gente considere com o perfil do mestrado acadêmico. Então, o que nós fizemos? Nós reduzimos 20 vagas no acadêmico e criamos o mestrado profissional com 20 vagas. Então, essa é uma estratégia que nós estamos fazendo, porque, agora, eu acredito muito no mestrado profissional, estou à frente disso, né, esse encontro, porque é uma forma diferente realmente de pesquisar, é uma forma que você sai da prática e dá um resultado diferente. Muito bom. Mas, feito essa primeira parte, né, eu gostaria agora da gente poder ter um pouco de diálogo com vocês. Então, eu gostaria de ouvir, né, de alunos que estão fazendo o mestrado ou que queiram fazer o mestrado, né, por que eles gostariam de fazer o mestrado profissional? Ou por que não gostariam? Por favor, Ivone. Bom dia para todos. É um privilégio estar aqui, professor Martinho, a gente tem conversado bastante. Eu fiz algumas notas aqui, me apresentando, sou Marcos Ivone, sou aluno aqui da casa, do mestrado profissional de empreendedorismo, trabalho como consultor de empresas na área de operações e educação corporativa. Bom, eu fiz aqui alguns paralelos exatamente nessa perspectiva do aluno do mestrado profissional e gostaria de compartilhar com vocês de uma maneira bem sucinta. Eu acredito que nós, alunos do mestrado profissional, se a gente pudesse resumir em uma palavra, o mestrado profissional seria intervenção. Já no acadêmico, a gente reduziria em conhecimento. Se o grande propósito nosso, enquanto profissionais aqui, esperamos de um mestrado profissional em intervenção, a proposta da escola deve ser transformar profissionais pesquisadores. No acadêmico, é um pesquisador profissional. Logicamente, é minha opinião, não tem nenhum embasamento de estudo de CAPES, mas eu estou tentando traduzir a voz de um profissional que não tem muita teoria, mas no que eu estou enxergando, e até pela abertura do professor Martinho nesse processo como todo de ouvir a cada um de nós alunos. Bom, se a gente quer fazer um impacto na sociedade, a gente tem que falar diferente para a sociedade. Então, a gente não pode falar de palavra-chave, etimologia, ontologia e ologias. A gente precisa ter business case. Então, da perspectiva de um profissional, o que eu sinto falta é um banco de dados de business case, onde a gente teve 3 ou 4 apresentações aqui, mas no profissional ele quer saber, a gente trabalha com capacitação, né? Eu trabalho muito em Minas e a gente conseguiu entender, até estava conversando com o professor ontem, né? Oncotô, proncovô, concovô. Então, se a gente não conseguir resumir, é isso que o profissional quer. Onde que estamos, para onde queremos chegar e como que chegamos lá. Então, quem vem sentar no banco da escola do profissional,
Ele quer saber. Como é que eu faço para saber onde que eu estou? Porque é uma ilusão acharmos que sabemos onde estamos. Então, geralmente, a gente vê alguma coisa... Então, a gente já errou tanto, né, que a gente tenta não repetir os mesmos erros. Uma grande dificuldade do profissional que senta aqui nessa escola, que eu percebo conversando com os colegas, é saber onde exatamente estamos. Ou seja, qual é o business case? Porque é muito fácil falar assim, crescer as vendas. Isso não é business case. Isso é um objetivo. O business case completo, saber descrever o business case, seria que contexto estamos, onde atuamos. Ontem até um professor Roberto, não sei se ele está aqui, lá da FIA, ele falou, peraí, mas e no contexto, esse índice beta, no contexto do mercado brasileiro? Quer dizer, o business case, aprender a descrever o business case, para mim vai ser a ponte que a academia vai falar a linguagem da sociedade. Se a gente falar de palavra-chave, de áreas de saber, a gente está falando de conhecimento. Se a gente falar de business case, onde estamos, né? Para onde queremos chegar, como vamos chegar lá, que contexto que foi aplicado essa intervenção, quais são as restrições, eu quero crescer vendas. Pode comprar outra empresa? Não pode. Então você está fazendo uma intervenção no nível tático. Porque você quer crescer vendas, que intervenção que você vai fazer? Para crescer vendas, você pode comprar empresa? Pode fazer fusão? Não, não pode. Você é gerente de vendas, então você tem que vender mais. Então essa intervenção é tática. E às vezes a gente fica estudando estratégia, etc, etc, mas eu acho que o DNA do profissional, do mestrando profissional, ele ser um profissional pesquisador, mas aprender, em primeiro lugar, definir o business case. Do que você está falando? A partir daí, identificar dentro das diversas teorias como elaborar um plano de intervenção adequado. E aí, fazer a intervenção, colher os resultados e comparar a prática com a teoria e contribuir para a sociedade. Ou seja, a minha proposta, né, pegando um pouco do gancho do professor Wong hoje, eu tenho um sonho, né, poderia falar assim, tenho uma visão. A minha visão seria que nós, que estamos sentando no banco de aula, transformasse nossa produção em relatos técnicos, o que a academia prescreve, e eu acho que o rigor da pesquisa absolutamente tem que ser o mesmo, porque senão a gente não está fazendo ciência, a gente está fazendo ação, e a gente vira fazedor, mas não vira... não transforma isso, como o professor Emerson colocou, a sociedade não tem retorno. Porque não adianta eu contar o meu caso de sucesso. Eu tenho que contar onde estava, onde cheguei, como cheguei, quais eram as restrições e qual é o meu contexto. Senão ninguém consegue entender aquilo. Então, mesmo nas apresentações que a gente tem visto, e elas são de nível excelente, não está claro o DNA do que é um caso de um mestrado profissional. Não está claro. Eu acho que o objetivo do EMPRAD é esse, a gente esclarecer isso. Né? Eu estou falando que um profissional, a gente está falando de ciência aplicada e do acadêmico a ciência pura. As duas se complementam, não tem uma melhor que a outra e elas se sobrepõem. Eu não acredito que a gente consiga ser mestre profissional se não tiver um mestrado acadêmico, no sentido de pesquisar e aprofundar alguns detalhes que o profissional, às vezes, não vai ter a disciplina nem o rigor de chegar a fundo numa determinada área de saber. Então, acho que vai caber espaço ainda assim para as pesquisas puras e eu queria só contar, assim, em 2 minutos, um caso de intervenção para ilustrar o que eu estou falando. Eu fui contratado por uma empresa de varejo para fazer um trabalho de tempos e métodos de reorganização do centro de distribuição de uma das maiores do Brasil. A gente fizemos um diagnóstico, um levantamento, fomos fazer o método desse centro de distribuição, fizemos a intervenção e na semana passada a gente foi apresentar os dados do projeto, etc. Tivemos uma reunião com o diretor e, para nossa surpresa, ele falou assim, mas escuta, vocês fizeram um trabalho de tempos e métodos, e a padronização do centro de distribuição, mas eu observei que rodando o trabalho que vocês entregaram, a nossa eficiência está em 107%. E eu gostaria de ver um número de 70%. Ou seja, você está falando que, cumprindo um padrão, nós já estamos até mais eficientes do que um padrão. Eu falei, a gente observou, coletamos dados, definimos um método padrão, fizemos a intervenção e entregamos o resultado. Mas a expectativa da alta direção era que o método que a gente validasse provasse para ele que o pessoal está mais parado do que trabalhando da maneira correta. Então você vê uma questão política num trabalho que foi feito com uma metodologia científica, que na prática não teve eco, e agora a gente está com esse abacaxi na mão. Por quê? Porque na nossa intervenção nós não identificamos claramente os stakeholders e qual era a expectativa de cada um. Agora eu volto para a
e falo, o que eu errei nessa intervenção? Eu esqueci de enxergar as expectativas das partes interessadas. Eu achei que o gestor do centro de distribuição era a parte interessada relevante. Eu esqueci que ele tem um chefe corporativo que queria que os números mostrassem que o pessoal, abre aspas, desculpa o jargão, estava coçando o saco, fecha aspas. Ele queria isso. E a minha intervenção com a minha equipe foi extremamente técnica e a gente deixou de perceber isso. Então, o que eu aprendo com isso? Então, o que eu espero e o que eu aprendo com isso? Eu espero que o mestrado profissional me ajude e nos ajude a retornarmos para a sociedade business case e não só causos de sucesso e um monte de ações que a gente fica perdido. Então, eu acho que a sociedade ela precisa, para ela se engajar, a gente vai ter que mudar a linguagem. Não dá para falar só de palavra-chave, nem de ologias. A gente tem que falar de business case, porque é isso que... quando eu falo business case, não estou falando de indústria privada, até de uma intervenção numa ONG, num projeto social, a gente precisa saber onde estamos, para onde vamos, como fizemos, qual é o contexto, enfim. São as poucas palavras que eu resumi em termos da perspectiva do aluno, e eu queria agradecer ao professor Martinho, porque isso que vocês estão vendo aqui, quem é aluno da casa sabe que é muito intensa a interação e a abertura, e a gente fica muito feliz porque a gente percebe que a intenção é acertar e melhorar e contribuir para o país. Obrigado, viu, professor Martim? Muito obrigado, Vivone. Parabéns. Eu acho que foi... Eu estava pensando em duas palavras, ele já deu uma aula. Muito bom. Não, o Vivone é muito participativo e tem me ajudado, porque todo esse processo, como é uma coisa nova, a cabeça de todo mundo tem que estar junto. Então, nós tivemos uma disciplina junto, onde eu falei, olha, vamos ver como é que a gente faz para poder ligar a prática com a teoria. E o Vivone sempre trouxe, vamos dizer, as ideias, os quadrinhos. Eu acho que é isso aqui. Então, falei, puxa, legal, vou usar na próxima turma já, vamos passar para frente. Então, eu acho que isso é alguma coisa que a gente tem que estar crescendo. Estamos crescendo junto, não é o professor que sabe tudo, mas a gente tem que usar e aprender com os alunos também, como eu aprendi com o Emerson também, para a gente poder administrar um programa de pós-graduação. A gente tem que aprender. Então, esse processo é um processo que a gente está junto, né? Talvez a gente está aqui com o professor, talvez eu vou usar mais tempo aqui dentro, mas acho que todos nós temos um pouco de conhecimento. Bom, eu gostaria de continuar perguntando, então, se mais alguém gostaria de falar. Por favor. Bom dia a todos. Me chamo Silvio, eu trabalho na Volkswagen, Silvio Miota. Eu sou gerente de qualidade na Volkswagen e fiz parte, não da casa, mas de uma outra casa de mestrado profissional na Unicamp. Na Unicamp. Meu mestrado profissional na área de administração, planejamento estratégico. E como experiência, o que eu esperava na época, justamente trabalhando na ocasião, na operação de fábrica, esperava justamente trabalhar o senso crítico. Como trabalhar o senso crítico buscando justamente na teoria. Ou seja, a prática, como fazer essa transmissão, essa correlação com aquilo que é o senso crítico da parte teórica. O objetivo foi atingido, né, com sucesso, com o suporte da coordenação. E uma coisa que foi muito superlativo nessa relação, e aí como case para vocês que estão estruturando esse mestrado profissional, foi como foi realizado essa organização, ou seja, os professores conseguiram planejar aulas dentro de empresas para mostrar. Então, eu tinha lá um sábado que eu não ia para a universidade, mas todo aquele grupo ia e se deslocava por uma instituição empresarial para poder ter as aulas teóricas, mas também realizar coisas práticas, ou seja, ver com experiência outros cases que estavam funcionando. Isso trouxe uma proximidade e uma evolução tanto da relação teórica dentro do meio funcional. Então, teve um desenvolvimento muito positivo. A experiência que a gente teve foi muito positiva, o grupo foi muito positivo, e a conclusão, o grupo praticamente, todas as pessoas que estavam participando daquele grupo de trabalho, todos eles conseguiram concluir a dissertação e fazer a sua fase final, que é a parte mais complexa do conteúdo. O início do trabalho, ele justamente trazia aquele... Para quem está no mercado de trabalho, é diferente daquele que está no mundo acadêmico. A diferença é
quanto tempo eu vou conseguir disponibilizar da minha vida profissional e pessoal para essa nova etapa. Como fazer, buscar esse equilíbrio, trabalho, família e escola, porque você volta para o banco acadêmico. E essa foi a parte também interessante, que os professores conseguiram justamente capitalizar aquele momento de estar dentro da organização, seja ela empresa, seja ela escola, capitalizar e potencializar essa presença. De modo em que os próprios doutores que estavam lá nos guiando potencializavam o ensino de forma espacial, ou seja, você estava lá, cada minuto era extremamente aproveitável, onde você, justamente quando você se dedicava àquela fração fora daquele ambiente, era muito potencializado. Então, como ex-aluno de um mestrado profissional, eu diria, como buscar essa relação de potencializar esse momento em aula, para que ele justamente motive você se potencializar fora do ambiente da aula, que é o momento de pesquisa. Então, essa relação é muito importante para que realmente você consiga encontrar a motivação que o professor falou, porque é muito importante, porque esse equilíbrio entre família, o trabalho e a escola, você fazer essa divisão, ela é uma divisão complexa. Então, a minha expectativa é esse equilíbrio, foi atingida, e eu divido com vocês esse equilíbrio que é muito importante. Muito obrigado. Quem gostaria mais de falar, por favor? Bom dia, eu sou a Juliana, sou formada em administração pela Casa, pela FEA. Trabalho há quase 9 anos na área de marketing e inovação em grandes empresas. Eu tenho uma expectativa. Por que eu estou aqui agora, né? Cursei um semestre como aluno especial com o professor Moacir, agora em 2014. E aí eu tenho uma vontade muito grande pela busca do conhecimento, né? E por que isso? Principalmente na área onde eu atuo, marketing e inovação, trabalhando muito junto com a parte mais técnica, desenvolvimento de produtos, eu sinto que, em alguns momentos, as decisões são tomadas com pouco embasamento, né? Seja para você fazer uma estimativa de mercado, seja para você fazer uma previsão de resultado no futuro, seja para você fazer um planejamento. O conhecimento, sim, é válido, a experiência dentro das organizações é muito importante, mas, em grandes momentos, as empresas recorrem a grandes consultorias, né? McKinsey, Bain, Buzarian e tantas outras, para ajudá-las em desafios maiores que elas não estão conseguindo com o dia a dia. E aí eu percebo que, no meu âmbito de trabalho, né, com os meus pares, com os meus superiores, em alguns momentos, quando você traz um pouco da teoria para a prática, seja com coisas tão simples como uma matriz SWOT, ou uma BCG, ou um BSC, ou mesmo o Canvas, que foi colocado ontem pela Flytour, como você consegue transformar algo que estava perdido dentro da organização, sistematizar e fazer com que aquilo faça bastante sentido. Então, a minha expectativa como mestrado profissional é basicamente isso, né? Então, o conhecimento que existe dentro das organizações, como você sistematiza isso para poder usar no futuro e replicar em outras funções, né, que você venha a ter aí ao longo da sua carreira. Então, acredito que esse equilíbrio que o Silvio colocou é super importante, né? Você não tem que estar nem tanto lá, nem tanto cá, né? Nem tanto só envolvido com sua operação, seu dia a dia, o que você sempre fez, nem tanto também só envolvido com pesquisas e teorias. Tem que combinar isso, e acho que quando você faz essa combinação, você tem grandes resultados. Então, essa expectativa que eu tenho, olhando como uma futura candidata para o mestrado profissional. E aí eu tenho uma pergunta. Porque eu entendo que você faz um mestrado profissional, tem diversas áreas, diversos temas que você poderia abordar. Por que a FEA escolheu empreendedorismo e inovação? Bem, eu acho que a FEA, né, quer dizer, na verdade, eu acho que foi um pouco uma escolha minha, né? Então, porque eu que batalhei para fazer. Então, a minha especialização, né, meu grupo de pesquisa é sobre planejamento estratégico e empreendedorismo. Então, eu fiquei um pouco na dúvida entre as duas coisas, mas eu achei, porque as duas coisas estão muito ligadas, né? Planejamento estratégico e empreendedorismo, quer dizer, você, para ser empreendedor, é aquele que faz acontecer alguma coisa. E para você
você fazer acontecer alguma coisa, você tem que planejar, e planejar estrategicamente a longo prazo. Então, as duas coisas, planejamento estratégico e empreendedorismo. Então, sei lá, eu vinha trabalhando com também, ajudei a criar aqui a incubadora de empresas da USP, tem todo um trabalho em empreendedorismo. Eu falei, vamos fazer dessa forma, conseguir o apoio dos colegas e toquei. Então, eu não sei, não foi uma coisa da faculdade, eu acho que muitas vezes vamos dizer, a iniciativa de um professor de querer fazer e de conseguir o apoio dos colegas e tal para desenvolver isso daí. E é o primeiro do Brasil, quer dizer, o primeiro mestrado profissional em empreendedorismo no Brasil, né? É esse que nós estamos tendo aqui. Então, havia um campo a ser traçado, eu falei, olha, eu acho que nós precisamos. Em estratégia já era mais batido, já tinha. Eu falei, não, vamos entrar então em empreendedorismo, que eu acho que complementa, né? E foi por essa razão. Mas eu acho, quer dizer, se a gente passar aqui, o professor Emerson, por exemplo, ele da Uninove tem 4 mestrados profissionais, também com áreas diferentes, são muito interessantes. Eu acho que a gente depois pode estar colocando essas várias opções para vocês, tá certo? Não estou querendo aqui ficar fazendo propaganda do nós aqui, né? Eu acho que a gente está aqui na FEA, mas temos, vamos dizer, diversos coordenadores de mestrados profissionais aqui presentes, né? Na FECAP, etc. Eu acho que são oportunidades interessantes, diferentes da gente estar desenvolvendo. Perfeito? Por favor, está aqui. Por favor, Bom dia, eu sou a professora Vânia Nassif, da Universidade 9 de Julho. Eu estou trabalhando no programa de mestrado profissional em gestão do esporte e também colaboradora no PPGA, no mestrado e doutorado. Bom, eu queria parabenizar, né, a equipe, a coordenação aqui do evento, por abrir essa possibilidade de a gente estar discutindo algumas questões. Eu tenho 2 preocupações em relação ao mestrado profissional e o que a gente tem discutido bastante dentro da nossa casa, né? A primeira preocupação é com os aspectos metodológicos, né? A gente tem que tomar alguns cuidados, né? Nós estamos aqui com uma plateia também de alunos, né? Para saber que rumo nós vamos seguir metodologicamente, porque eu acho que a gente tem excelentes MBAs que cumprem algumas coisas, tá? Em termos de solução de problemas para a empresa. Eu acho que a gente tem que ter um olhar para dar uma diferenciada, para realmente mostrar o que é um MBA muito bom, tá? O que é um mestrado profissional e depois o acadêmico. O acadêmico, para a gente, é mais claro, né? Eu tenho outra preocupação, que é o fato, por exemplo, do aluno ser o pesquisador do próprio ambiente de trabalho. E já ir com aquela expectativa de que já sabe algumas coisas. Então, ele tem que ter essa preocupação, tá? Para não misturar a experiência, a vivência, a incorporação da cultura que ele tem na própria vivência dele, tá? E depois com os resultados. Então, isso é uma coisa que a gente precisa preocupar realmente quando a gente está desenvolvendo um trabalho. E achar que já sabe de tudo. Eu participei, do ano passado, de uma experiência muito interessante na Academy of Management. Junto com a minha sessão, teve uma apresentação de um trabalho. A gente tinha 30 minutos para apresentar e, assim, depois que eu apresentei, entrou um grupo da Universidade de Rotterdam. E foi muito bacana, porque, assim, a gente não sabia, né? O dono da empresa, ele foi e apresentou os resultados que ele tinha atingido em 15 minutos, tá? Com toda a experiência que ele tinha tido lá. Os outros 15 minutos, ele chamou o pesquisador, tá? Que ele tinha contratado para a empresa e o cara foi só explicar metodologicamente como ele tinha feito. E aí eu pude perceber que, metodologicamente, tá? A atividade que ele teve, a intervenção que ele teve na empresa, não fugia de nada daquilo que a gente faz no acadêmico. Quer dizer, ele teve todo o rigor científico, ele teve todo, inclusive, me chamou muita atenção, porque o proprietário da empresa que fez a apresentação, da contribuição que ele tinha recebido, tá, com o desenvolvimento daquela pesquisa dentro do local de trabalho, ele usou também uma linguagem, uma redação, tá, uma linguagem acadêmica, uma linguagem não acadêmica, uma linguagem científica, palatável,
para a sociedade, tá? Mas era um depoimento assim que seguia o rigor metodológico. Então, eu só queria deixar assim, essa preocupação, como a gente está buscando compreender um pouco melhor esse borderline de acadêmico, profissional e o MBA, né? Nós não estamos falando de uma especialização que tem em várias instituições. A gente está falando de algumas instituições que têm excelente nível de MBA, tá? E que nós não podemos assim achar que não estou dizendo que o profissional tem que entender, muito pelo contrário. Acho que o Emerson tem nos ensinado bastante lá na Uninove que o que demanda realmente um projeto muito bem feito de um mestrado profissional é como ele pode, a aplicação dele, tá certo? E as contribuições que ele pode estar dando para a empresa. Agora, isso não isenta o rigor científico, não cai no senso comum, tá? Isso a gente tem que ter essa preocupação. Obrigada, eu queria parabenizar a todos vocês. Bom dia a todos. O meu nome é Aldo, eu sou engenheiro, sou mestrando na Universidade 9 de Julho, na parte de gestão ambiental e sustentabilidade, e trabalhei já há mais de 30 anos, aliás, por 30 anos na Volkswagen, depois mais 5 anos numa empresa de logística, e desde março deste ano eu estou fazendo esse mestrado, e eu gostaria de fazer um rápido paralelo para tentar encaminhar como poderia ser feito o mestrado profissional. Há mais ou menos uns 40, 50 anos, surgiu a necessidade de haver uma integração empresa e escola, que antes não havia. Quer dizer, a academia ficava isolada da empresa e não se conversavam praticamente, salvo em alguns poucos momentos. Daí surgiu o CIEE, etc., etc. Bom, um outro paralelo que eu queria trazer, o Silvio é da Volkswagen, né? E ele deve saber que, logo no início, houve essa preocupação, inicialmente com a mão de obra direta da produção. Tanto que eles colocaram o Senai dentro da Volkswagen, que a gente chamava de escolinha. Era um prédio grande, muito bem equipado, com máquinas. Então, você se formava, quer dizer, os alunos se formavam dentro do ambiente de trabalho e eram reaproveitados depois na linha de produção. Continua assim, né? Sinal que está funcionando, né? Então, fazendo um paralelo com o mestrado profissional, eu acho que o importante desse mestrado seria manter um vínculo permanente de contato, né, entre a academia e a empresa. Claro que cada uma nos seus vários campos, né, economia, administração, técnica, gestão ambiental, que agora está premiando todas as atividades, porque a academia ela tem um certo fluxo, quer dizer, ela tem uma velocidade de geração de conhecimento, e a empresa também tem a sua própria velocidade de geração de conhecimento. E, às vezes, uma está mais na frente da outra, né? Não quer dizer que a academia esteja sempre na ponta, nem que a empresa esteja sempre na ponta por ter mais recursos, etc., né? Então, eu acho que esse caminho, essa manutenção desse vínculo é que teria que se ver. Quer dizer, ele citou uma possibilidade que é você dar aulas na empresa ou vice-versa, né? O que a empresa faz hoje é que ela manda os funcionários fazer cursos nas instituições, né? Cursos fechados, mas a preocupação seria mesmo a manutenção desse vínculo. Quer dizer, como é que a gente poderia fazer de uma forma prática? Perfeito. Eu gostaria de aproveitar, vamos dizer, dentro dessa ideia do vínculo permanente e tudo, a ideia, por exemplo, falando de Volkswagen, já que estão falando, Volkswagen é uma das empresas que está
nos apoiando aqui. E a ideia, né, que eu sei que a Volkswagen está não só aqui na FEA, mas eu acho que a nível da USP está querendo fazer uma parceria maior com a USP, com a Poli, com a parte de engenharia. Enfim, eu acho que essa proximidade, quer dizer, uma empresa que se dispõe, né, vamos dizer, a contribuir também na academia, sabendo das dificuldades que nós temos na academia de recursos, essa coisa toda, mas sabendo que ela vai poder ter um troco interessante, quer dizer, os seus alunos e tudo, eu acho que é uma coisa assim muito, muito rica, né, a gente ter esses dois lados. Quer dizer, por acaso o senhor trabalhou também na Volkswagen, temos mais uma pessoa aqui da Volkswagen, temos um aluno do nosso mestrado aqui também da Volkswagen. Mas então é uma empresa que está com essa ideia, né, apesar da crise, das dificuldades e tudo, está interessada nesse esse apoio, essa relação com a teoria e entendendo toda a problemática que nós temos de recursos também. Muito obrigado. Por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Arquimedes Mucchi Fleury. Eu sou de Londrina, no Paraná. E eu gostaria muito de fazer o mestrado profissional, porque eu estou buscando conhecimento. Como a Juliana ali mencionou, né? Estou buscando conhecimento. Então, fiz uma graduação de computação, aí me graduei em ADM, fiz uma pós, um lato sensu na Federal de São Carlos e estou terminando o MBA na Estadual de Londrina, né? Queria engatilhar já um mestrado profissional, porque eu sou empresário. E achei bem oportuno o comentário do professor Emerson sobre a paixão, né, em você fazer algo. Então, já tive a oportunidade de fazer outros mestrados, mas na área da engenharia de software, né, ou sustentabilidade, não era o que eu sou apaixonado. Né. Eu gosto mesmo de empreender. Então, quando eu descobri esse encontro, eu me inscrevi já bem no comecinho. Eu quero estar lá com o pessoal. E eu vejo a oportunidade no mestrado profissional de eu trazer realmente o que eu estou vivenciando na prática, né, do empreendedorismo, né, para a produção científica. Né, e também ganhos bilaterais, né, aprender com os doutores, com os professores, para também agregar valor aos novos negócios que nós estamos gerando. Nós abrimos a nossa empresa já para a iniciação científica, temos uma parceria com algumas universidades do Paraná. Inclusive, o nosso principal produto já foi colocado na linha de estudo, né, científico-acadêmico. Então, hoje nós temos 3 doutores e 2 mestres dentro da nossa empresa, focados na melhoria de engenharia de processos, melhorias contínuas, né, em engenharia de processos. E eu gostaria de ser espelho também para toda a minha equipe. Né, então, mostrar para eles que olha, o profissional completo não pode ficar só incubado dentro de uma sala, ali produzindo na prática conhecimento, mas vocês têm que tornar isso evidente, né, como produção científica para a sociedade. Certo? Então, esse, na verdade, é o meu objetivo hoje, né, de poder fazer esse mestrado profissional e contribuir, de alguma forma, e aprender mais. Obrigado, gente. Muito obrigado. Bom, eu acho que está na hora do nosso intervalo, né? A menos que tenha mais alguma pergunta. Mais uma última pergunta, então, mais um último comentário, melhor dizendo, em vez de pergunta, e depois nós vamos para o nosso intervalo. Sim. Bom dia, eu me chamo João Paulo, sou mestre profissional pela Universidade do Estado de Santa Catarina e estou fazendo doutorado aqui na USP. Tem uma questão muito importante a respeito do mestrado profissional, principalmente porque eu resolvi depois seguir com o doutorado. E tem uma coisa que a professora Vânia falou, que eu considero muito relevante, que é a gente não perder de vista o rigor científico. Nós não estamos falando apenas de pegar algo que foi publicado e aplicar na nossa realidade. É muito mais do que isso. Se fosse isso, o MBA resolveria a questão que a gente está falando. Tem muita coisa que a gente acha que é teoria e nem teoria ainda é. Tem muita coisa que, às vezes, a gente aprende a usar um framework e, para quem é martelo, tudo é prego. Né? Então, a gente aprende a usar aquele framework, mesmo que a realidade mude, eu sei usar aquilo. E é importante que a gente aprenda como buscar novas opções, como utilizar, que rigor é preciso utilizar. Então, como aluno de mestrado profissional, como aluno de doutorado
e como representante discente aqui, que a gente compartilha e conhece a maioria dos alunos e os perfis, não percam de vista o rigor científico. É um desafio mesmo. É um desafio nosso. E, às vezes, por estar numa modalidade nova, que é o mestrado profissional, a gente sofre um pouquinho mais. O que já está claro, a gente já sabe o caminho a seguir. Agora, mestrado profissional, a gente sabe que a pesquisa é aplicada. E aí vem uma pergunta que eu tenho a fazer para o professor Emerson, para quem estiver também aqui participando, que é em termos não apenas da pesquisa que a gente tem discutido, mas em termos de modelos de ensino e aprendizagem no mestrado profissional. Que práticas ou que modelos que são distintivos, que são necessários e que são característicos de um mestrado profissional, e se vocês puderem compartilhar alguma inovação que tem sido realizada. Bom, João, agradeço a sua pergunta e a sua colocação. Eu, enquanto estava ainda na coordenação do mestrado acadêmico, eu tive a ocasião muito de conviver com o João, que é um excelente aluno, que ele é representante discente, né? Tivemos alguns problemas, inclusive complicados aqui dentro para resolver, e eu acho que o João sempre teve do nosso lado, ajudando para a gente resolver e melhorar, que como qualquer programa tem seus problemas, tá certo, João? Eu acho que também é uma coisa bem interessante. Bom, o que eu coloco para você, eu acho que para mim também é tudo muito novo. Nós estamos começando agora com o mestrado profissional aqui, estamos aprendendo. Eu acho que é um programa, mas eu acho que a metodologia vai ser distinta realmente do que a gente está acostumado a fazer no mestrado acadêmico. Quer dizer, na hora que eu estou querendo aprender, por exemplo, o próprio Vivone estava me ajudando já a relacionar, como é que a gente faz para relacionar, vamos dizer, a prática com a teoria. Eu quero ver se a gente faz um trabalho de pós-doutorado, onde nós vamos estar pesquisando melhor essa forma de pesquisar, né? Nós estamos aqui com uma professora do Rio de Janeiro que está aqui, que também tem a intenção de pesquisar para desenvolver alguma coisa nessa direção. Quer dizer, estava conversando com o Emerson também sobre esse trabalho dela. A ideia nossa é que ela pegue os vários mestrados profissionais, vários trabalhos, que a gente possa desenvolver um pouco mais e chegar, talvez, a caminhos, a formas da gente poder desenvolver, porque a metodologia é uma forma de você trabalhar, tá certo? Então, como é que nós vamos poder trabalhar e fazer essas fórmulas que vão ser mais fáceis? Porque hoje eu tenho sentido, acompanhando os alunos numa disciplina que a gente está fazendo de intervenção, a dificuldade que a gente tem, quer dizer, que eu compartilho junto com os alunos, quer dizer, o que eu visualizo é que, por exemplo, no mestrado acadêmico, você é muito mais pontual, você consegue aprofundar muito mais na teoria e pegar um pontinho da teoria e olhar. Quando você fala da prática empresarial, aliás, ontem também tinha alguém que falou da prática, a coisa entra vários assuntos juntos. Quer dizer, você não dá para falar, isso aqui é só marketing, isso aqui é só gestão de pessoas, isso daqui é só finanças. Vamos dizer, a realidade prática entra um pouquinho de tudo. E aí a gente tem que olhar como é que se relacionam as várias partes. Então, é um desafio mais complicado nesse sentido, né? Mas eu acho que nós estamos aprendendo. E eu acho, não é porque é mais complicado que a gente tem que fugir. Pelo contrário, eu acho muito motivador a gente poder trabalhar, né, no mestrado profissional, porque é uma coisa nova. Nós temos que descobrir como fazer isso, nós temos que estar pesquisando, né? Para isso, nós vamos estar contando também com uma pós-doutoranda que vai estar trabalhando nesse sentido conosco, né? Eu acho que a gente tem que estar trabalhando. Quer dizer, você veja que, como é uma coisa nova, nós temos que estar trazendo a CAPES aqui para poder falar, discutindo com a CAPES, como é que nós vamos dizer, orientar a CAPES para que a CAPES possa orientar a gente, ou orientar os outros, né? Nós vamos ter que estudar como é que a gente tem que fazer a pesquisa para a gente poder ser produtivo e conseguir fazer essa relação da prática para a teoria. Então, tudo isso são desafios muito interessantes, que não estão ainda solucionados, que nós estamos caminhando, estamos desenvolvendo, entendeu, João? Então, eu acho que isso é muito rico para a gente poder estar colocando. Agora, eu gostaria que o Emerson também falasse um pouco. Uma questão que perguntou assim, o que se faz diferente, o que nós estamos percebendo na Uninove
que nós temos 4 mestrados profissionais em áreas bem distintas, como aqui no caso do empreendedorismo, acho que é bom ter... O profissional, ele permite você ter coisas mais específicas, assim, no sentido de, empreendedorismo, não é administração como um todo. Na Uninove nós temos gestão de esporte, o único no Brasil, gestão em sistema de saúde, o único do Brasil, gestão de projetos, o único no Brasil, gestão ambiental sustentável, o primeiro no Brasil, agora não é mais o único. Mas são ações que a gente conseguiu colocar de profissional, que a gente consegue aprofundar naquele tema e trazer profissionais. Porque o que muda bastante do mestrado profissional, do acadêmico, também é o aluno. Enquanto que no acadêmico vem um aluno que saiu da graduação, muitas vezes, ele saiu da graduação, ele não sabe o que fazer, vai fazer um mestrado porque está ali, já está no fluxo e vai andando. No profissional, não, ele sabe exatamente o que ele quer fazer. Ele vai escolher, ele já tem uma experiência profissional, eu quero me aprofundar nesse assunto, que é um assunto que me apaixona, e eu quero me aprofundar nesse assunto. Então, o aluno é fundamental nesse processo. E por isso que nós, aqui na USP também, a gente está ajudando o São Martinho na disciplina prática de pesquisa, que é para saber construir um relato técnico da experiência, mas com rigor científico. E aí, esse tipo de produto que sai do mestrado profissional, que ele é diferenciado, mas ele tem um impacto. Por exemplo, a gente vai criar aqui na USP uma relatoteca, que o empresário possa acessar esse banco de case, mas não é aquele banco de case sem propósito, mas em cima do rigor científico. Aí você transfere tecnologia. Por exemplo, assim, o que nós fizemos agora, ano passado até o Aldo estava junto com a gente, nós estávamos em Frankfurt, na Alemanha, estudando lá com a turma de mestrado profissional, estudando a questão da cidade do Green City, que a Frankfurt, ela concorreu, ela é a cidade mais verde da Alemanha, ela concorreu na Europa e perdeu para Estocolmo. E só perdeu por causa do aeroporto. As pessoas votaram contra porque ela faz muito barulho. Então, não acho que ela não é mais verde, mas ela realmente tem todo o critério. E os alunos nossos do mestrado profissional, que têm experiência já de Sabesp, experiência na Volkswagen, quer dizer, muita experiência prática, eles vão para esses locais, que é fora do país, e vê as realidades e trazem para cá. Por exemplo, lá em Frankfurt, que é uma coisa diferente que a gente viu, eles têm um processo a mais do que a Sabesp na hora de fazer a purificação da água, que é um último momento que é para não ter algas. Aí vamos pensar assim, tinha umas 4, 5 da Sabesp ali, e tinha outros alunos que teoricamente não faz muito, não é o métier dele. Mas imagine esse aluno numa reunião numa prefeitura, uma reunião com alguém, com um órgão público, que falar sobre o sistema de São Paulo, de água, qualquer lugar que ele tiver, ele vai ter já o conhecimento científico, prático ali que ele viu, ele vai poder falar assim, olha, mas tem outras realidades que funcionam assim, eu não sei isso aqui, porque não é a minha área, mas eu sei quem sabe. Então, uma coisa muito importante no mestrado profissional, até mais do que o acadêmico, é a tua parceria. A parceria com o teu colega, a rede que vai ser criada dentro do programa, dentro do mestrado. Porque aí é que você vai ter a pessoa da tua confiança para vocês fazerem projetos juntos, projetos de intervenção, mas sempre com o rigor científico. Então, aqui tem vários programas de mestrado profissional, que cada um tem a sua função. Temos Pedro Leopoldo, temos FECAP, que está apoiando aqui o evento, temos a UDESC, lá de Santa Catarina, temos o professor que veio da Pernambuco, não, Paraíba também, que chegou aqui. Então, cada um de nós que tem um mestrado profissional tem uma função. E essa função, qual que é? É ajudar a transferir esse conhecimento para a prática, da prática para a teoria, e aí sim, trabalhar com o aluno, avaliar o aluno, que vai virar nosso egresso. Perfeito. Agora vamos tomar um café, senão depois atrasa a próxima apresentação.